Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 7º episódio do Tenho Dado. Eu sou Matheus Dantas. E eu sou Camila Weber e hoje vamos falar sobre a vida de uma pessoa engenheira de dados. E para isso trouxemos um convidado muito especial que eu adoraria que ele se apresentasse. Bom, oi gente, eu sou o Rafael Paixão. Todo mundo costuma me chamar de Paixão, porque no mundo tem muito Rafael, então já se acostumem. Vocês vão ouvir o pessoal me chamando muito de Paixão durante o podcast. Eu trabalho hoje na Hash como engenheiro de dados e gosto muito de jogar videogame. E agora, Tenho Dado. Tenho Dado é o momento em que apresentamos um dado relevante sobre o assunto do episódio. Pelo relatório publicado em 2021 do LinkedIn, a demanda por vagas de engenharia de dados teve um crescimento anual de 75%. Em abril de 2021, tem mais de 1.000 vagas abertas para todo o Brasil no Glassdoor. Vamos agora conversar com um convidado para entender mais sobre a profissão e por que a demanda está crescendo tanto nos últimos anos para a engenharia de dados. Bom, para quem não sabe, eu e a Camila trabalhamos juntos com Paixão no Grupo Zap por aproximadamente um ano. A gente trabalhou no time de plataforma de dados. E Paixão, como é que foi o seu início na área? Fala pra gente, como é que você começou como engenheiro de dados? Legal. Contando um pouquinho da minha história no Grupo Zap, eu trabalhei no Grupo Zap durante quase 6 anos, 5 anos e um pouquinho, e isso foi dividido em duas grandes partes. A primeira parte eu trabalhei 3 anos como arquiteto e desenvolvedor, então trabalhava num time multidisciplinar, atuando dentro dos squads com soluções em arquitetura e desenvolvimento. Quando o Grupo Zap foi formado com a fusão do Viva Real e o Zap Móveis, me apareceu a oportunidade de formar um time, um squad multidisciplinar para trabalhar com dados, então criar uma plataforma de dados para atender toda a empresa, e foi aí que eu migrei para a área de engenharia de dados. Então vim de um background de arquitetura e desenvolvimento e me surgiu a oportunidade de trabalhar como engenheiro de dados, trazendo muito da visão de arquitetura e desenvolvimento para esse time, onde tinha outras pessoas com outras skills. Então tinha pessoa com skill de DBA, de Data Analytics, de engenharia de dados mesmo. Então esse foi o meu primeiro contato na área de dados, foi esse convite, e foi dali que eu comecei a realmente migrar minha carreira para a área de dados. E o que você sabia sobre engenharia de dados quando você começou? Legal, cara, eu não sabia quase nada. A única referência que eu tinha era um amigo, o Chico, que trabalhou comigo, que ele era arquiteto também, e ele fazia uma pós em Big Data. Então a gente conversava muito sobre a pós dele, sobre o que ele via de ferramentas, mas eu não conseguia entender muito bem como funcionava. Era muito mais, como a gente tentava identificar muito mais nos papos o papel de um desenvolvedor nessa área de dados, quais eram as suas diferenças. Então eu vim meio que um tiro no escuro, eu não conhecia a área de dados, e a partir dessa proposta eu comecei a estudar, conhecer a área, pesquisar mais como funcionava, mas foi muito, assim, um teste, né? Eu não sabia o que esperar, como que funcionava, foi muito pesquisando. Isso foi em 2018, então não tinha tanto conteúdo na internet como tem hoje sobre engenharia, sobre Big Data, era muito acadêmico, era muito negócio, então você não via muito pessoas falando de tecnologia, você via muitas pessoas falando sobre Big Data, mas não das tecnologias, como funcionava, método de trabalho. Então foi muito aprendizado com experiências com as pessoas que eu trabalhei e conhecimento aprendendo no dia a dia mesmo. E curiosidade aqui, pessoal, o que te levou a escolher? Porque você entendi que você teve um desafio. Sim. Você recebeu a oportunidade. Sim. Mas o que te levou a aceitar o desafio? Curiosidade. Era muito curiosidade. Eu me sentia confortável no sentido que eu sei que se eu não gostasse, eu conseguiria voltar a ser um dev. Então, dentro da empresa, a empresa deixou isso muito claro, que era uma aposta. Eles viam que eu tinha o skill necessário para trabalhar, porque eles precisavam de alguém com conhecimento em arquitetura. Big Data envolve muito DevOps, então tem muitas ferramentas, tem muito planejamento de arquitetura, de soluções. Então, eles queriam alguém com esse conhecimento. E assim, a empresa me deixou confortável o suficiente de, cara, vai lá, você testa, você vê como funciona, se você gostar, segue carreira, se não, se você não gostar, conversa com a gente. A empresa deu muita liberdade nesse sentido de entender o meu momento, que eu estava começando, que eu não ia saber fazer tudo,
mas que eles iam me dar espaço para aprender, para conhecer e entender se eu gostava mesmo daquilo, se eu queria seguir na área. Então, o Grupo Zap foi o primeiro lugar que você trabalhou como engenheiro de dados? Sim, antes eu sempre trabalhei com desenvolvimento e arquitetura. Show. Daí você tá agora quantos anos como engenheiro de dados? Engenheiro de dados eu vou fazer 4 anos agora. Esse ano eu completo 4 anos como engenheiro de dados. Massa. E é interessante porque, assim, se você for pensar nessa área de engenharia de dados, você tem pessoas com diferentes backgrounds, né? Você citou que tinha uma pessoa que era DBA, tinha uma pessoa que você com perfil de engenharia de software. Eu, por exemplo, meu background não é nenhum nem outro, eu vim eu era o desenvolvedor ETL tradicional da área de BI e hoje recebi esse título de engenharia de dados, né? E tem esse mix de perfis, né? Você acha que esse mix de perfis diferentes atuando nessa área colaborou para a construção desse time? Ou se você acha que faltou alguma coisa? Então, o que eu gostei desse time e ser multidisciplinar é porque você conseguia pegar experiências diversas. Então, pessoas com experiência em banco de dados, onde a gente acaba mexendo bastante. Pessoas com experiência em desenvolvimento. Então, tem muito desenvolvimento de software dentro da engenharia de dados. Então, isso é bom que você traz o background, mas é importante você ter alguém que conheça engenharia de dados mesmo, que seja da área, para dar o direcionamento. Porque você pode conhecer várias disciplinas, né, dentro do que podem ser utilizadas, como de banco de dados, desenvolvimento de software, mas você tem alguém como referência que conhece engenharia de dados, saiba quais as ferramentas utilizar, ou como que são os paradigmas, quais são os seus desafios, super importante. E na época a gente tinha uma pessoa que era o líder do time, que ele tinha conhecimento, ele era engenheiro de dados, então ele ajudou muita gente no desenvolvimento, direcionamento na parte de Big Data. Então a gente tinha que correr muito atrás mais de ferramentas, metodologias, conhecimentos. Só que eu acredito que isso foi muito da época, 2018, você não ouvia falar tanto de engenharia de dados, você ouvia falar muito de data science, então tinha muito data science e ninguém conhecia engenheiro de dados a fundo, só empresa grande que tinha. Então meio que era o quebra-galho. Então, pessoal, poxa, tem que trazer os dados, tem que fazer a limpeza, tá? Quem que sabe fazer isso? Vamos pegar um dev, vamos pegar alguém que já trabalha com BI, que mexe com isso e vamos migrar. Então, acho que foi um movimento do mercado muito de, cara, a gente não tem profissionais que conheçam, ou se tem, são muito poucos. Vamos dar a proposta pra galera, vamos fazer a galera migrar, vamos mostrar. Então, você vê muito pessoal que veio de DBA, que foi algo que começou a ter uma queda, e você viu muita gente migrando para engenharia de dados. Então, acho que foi muito do momento do mercado, principalmente aqui no Brasil, sabe? Paixão, como é que foi o seu dia a dia como engenheiro de dados no Grupo Zap, antes dessa sua empresa atual? Legal. Quais eram as coisas que você mais fazia, ferramental, enfim? Acho que dentro disso tem 2 momentos. Tem um momento onde teve a definição da stack, então bem no começo a gente entendeu que as 2 stacks das 2 empresas elas não conseguiriam atender o propósito de ser uma ferramenta para o grupo todo, então o Zap mesmo trabalhava muito em cima da plataforma da Microsoft como BI. O Viva Real tinha coisas mais voltadas a Big Data, com Redshift, mas mesmo assim não era escalável, a gente não conseguia escalar. Então, o meu dia a dia no começo era muito estudo sobre ferramentas. Então, um exemplo, nós tínhamos que estudar uma aplicação de Consumer Analytics, um motor de busca. Então, o meu dia a dia era muito voltado em testar as ferramentas, levantar os requisitos. Então, um exemplo, nós vamos trabalhar com a AWS, essa ferramenta suporta trabalhar com S3, qual que é a latência, qual que é a velocidade, então vamos estudar o Presto, levantamos requisitos, vamos estudar outra ferramenta, a Tina, para fazer isso, então contemplava muito conhecer as ferramentas, entender quais são os seus requisitos e fazer os testes de implementação, mas para o final, ali, quando a stack já estava consolidada, o nosso dia a dia era muito desenvolvimento, então a gente tinha que entender com os times, porque nós fornecíamos uma plataforma para a empresa inteira, então era muito uma plataforma como serviço, então tinha muito de entender com o cliente quais são as necessidades, a gente tinha que atender o time de Data Analytics, o time de Data Science, os próprios times de engenharia da empresa, então quebrando por setores, nós trabalhávamos muito com a stack de gestão, então tinha que estudar como melhorar essa stack, como tornar o envio dos dados mais simples, então o dia a dia se resumia muito em trabalhar com desenvolvimento de código, tinha muito desenvolvimento de código,
muito estudo de ferramentas, que sim, implementação, que era um pouco de DevOps. Então acho que, de resumo, era um pouco disso, dia a dia. Entendi. A primeira parte foi quanto tempo, mais ou menos, você lembra? Quase um ano, uns 8 meses, por aí. 8 a 1 ano. Entendi. Só para ter uma dimensão de quanto tempo leva isso, esse processo. Sim. Não é comum, né, ser uma empresa investir tanto tempo assim na definição de uma plataforma, né? Então, e a gente fazia muito no modelo de vamos resolver esse problema. Então a gente tinha um problema de Consumer Analytics. Então nós pegávamos e... Deixa eu só te pedir uma coisa. Qual que é a definição de Consumer Analytics? Só para contextualizar quem está ouvindo. Legal. A definição é muito mais voltada quando você está pensando em plugar uma ferramenta de BI, uma ferramenta de Analytics, onde você vai fazer as suas análises, os relatórios. Então, para isso, você precisa ter uma stack que consiga atender essa necessidade, de você conseguir rodar uma query em cima, de você conseguir fazer um dashboard. Então, ela meio que engloba tanto a ferramenta que vai fazer a busca, que é o motor de busca, mas a ferramenta de visualização, de armazenamento. Então, ela meio que quase que é o core ali, que é muito que a galera conhece como o Data Lake, mais um pouco do Data House. Acho que está ali entre aqueles dois. São ferramentas voltadas para possibilitar que as pessoas consigam consumir os dados, né? Isso. Pessoas interagindo com os dados. Pessoas para pessoas conseguirem interagir com os dados. Boa definição. Legal, legal. E aí eu te interrompi quando você estava falando. Não, legal. Eu acho que eu estava comentando um pouco muito sobre como que a gente foi atacando. Então foram de 8 meses a 1 ano, mas pensando que a gente foi evoluindo na stack ao pouco. Então a gente trabalhou muito na frente de gestão. Em paralelo já estava trabalhando na stack de Consumer Analytics. Depois de Application Analytics, a gente conseguir fazer que as outras aplicações consigam consumir os dados e não só pessoas, mas a gente consiga integrar esses dados com outras ferramentas. Então foram 8 meses assim, evoluindo várias partes diferentes. Então a gente não ficou 8 meses estudando a implementação, a gente ficou 8 meses implementando até entender que, ok, temos a base sólida. Em 8 meses a 1 ano a gente tinha atendido todas as necessidades da empresa em questão de frentes de negócio, e a gente tinha que evoluir aquela stack para se tornar melhor. Então tinha muita melhoria, tinha atualização das ferramentas. Então foi meio que 8 meses a 1 ano para conseguir deixá-la em pé, rodando as coisas, enfim. E deixa eu fazer uma pergunta, Paixão. Você estava focado muito na parte de plataforma, certo? Isso. De quem que era a responsabilidade de pegar esses dados e montar os pipelines e fazer com que esse dado fique disponível para os usuários? Porque uma coisa é a plataforma, outra coisa é o uso dela, né? Sim, no começo a gente acabava tendo que fazer os dois trabalhos. Então a empresa tinha muito uma cultura dos times serem responsáveis pelos seus dados. Então os times eram responsáveis por fornecer os dados, manter os fluxos, a gente fornecia as ferramentas para isso acontecer. Então no começo a gente tinha que fazer essa manutenção, manter os ETLs, manter as transformações necessárias. Só que a gente viu que era muito difícil manter tudo, né? Tanto a plataforma, pela quantidade de pessoas, quanto essa parte de pipeline. Então o time de Data Analytics acabou ajudando a gente muito com isso. Então algumas responsabilidades, por estarem com o time e eles estarem dentro de times, acabaram ficando com eles de fazer, mas mais pro final ali a gente entendeu que precisava de um time mais focado para fazer isso. Aí então a gente criou o time de Data Pipeline, que aí sim era um time que ia cuidar dos pipelines. Então ficou o time de Data Platform cuidando muito das ferramentas como Spark, Presto, evoluir ferramenta de gestão, e a parte de tratamento dos dados, curadoria, qualidade, acabou ficando com esse time meio que para fazer as transformações, manter isso, que foi até o time que o Matheus trabalhou um bom tempo. O time do Matheus. O time do Matheus, como era conhecido. Mas agora eu vou fazer uma pergunta tricky, hein? Porque esse daqui é uma que eu gosto de refletir sobre. Você citou duas responsabilidades de engenharia de dados, né? Então, você falou sobre plataforma, né? Então, você construiu uma plataforma para fazer com que esses dados fiquem acessíveis e criar ferramentas para que os times possam trabalhar com esses dados. E também falou sobre construção de pipelines, ou seja, pegar esses dados crus, transformar, trabalhar em cima deles e deixar eles consumíveis também para a construção de dashboards, para fazer análise, etc. Então a gente tem duas responsabilidades distintas aqui de um engenheiro de dados. Você acha que faz sentido isso? Você acha que o engenheiro de dados ele faz parte do escopo dele toda essas atividades? Ou você acha que o engenheiro de dados deveria focar mais em plataforma, porque faz mais sentido? Porque
Por que eu tô perguntando isso? Hoje em dia tem muito artigo na internet, você fala assim, o fim do ETL, engenheiros de dados não devem construir pipelines, etc. Sim. Eu queria ver um pouco da sua opinião sobre o tópico. O que você acha? O que você acha que o engenheiro de dados deveria focar mesmo? A minha opinião é que, assim, eu acredito que, do mesmo jeito que na disciplina de desenvolvimento de software tem várias segmentações, então a gente tem o front-end, tem um back-end, eu acredito que em data a gente acaba tendo isso. Então, eu acredito que você pode ser um engenheiro de dados full stack, então que você saiba trabalhar com os dois, que você saiba trabalhar com plataforma e você saiba trabalhar com pipelines, mas eu não acredito que isso precisa ser todo mundo tenha que conhecer tudo do mesmo jeito que nem todo mundo é full stack, sabe? Então é muito nessa linha que eu acho que engenharia de dados é muito grande. Você não precisa saber tudo, você pode se especializar em algo. Eu sou muito mais especializado em plataformas, que é muito mais a parte de DevOps, de plataformas de dados, desenvolvimento de software, do que a parte de pipelines. Então, eu foquei a minha carreira muito mais em plataforma, em soluções de plataforma, do que na parte de pipelines. E eu acredito que do mesmo jeito na disciplina de desenvolvimento de software, a gente tenha pessoas generalistas, nós também temos pessoas especialistas, e eu acredito que a área de dados, e principalmente engenharia de dados, é grande o suficiente para trabalhar nessa mesma metodologia, sabe? Você não precisa ser, para você ser um engenheiro de dados, você não precisa saber fazer tudo que o engenheiro de dados tem que fazer. Você pode se especializar, óbvio, tem que ter conhecimento, sim, como funcionam os pipelines, mas eu acho que você não precisa ser o especialista em tudo, então você não tem que ter um full stack em engenharia de dados para você ser considerado um engenheiro de dados, sabe? Ai, mandou bem a resposta. Era um julgamento, Matheus? Não, claro que não, tá, é porque realmente, assim, eu tenho essa mesma opinião, assim, eu fico lendo esses artigos que falam assim, não, que o engenheiro de dados não deveria construir pipeline, que não sei o quê. Eu acho que, cara, você esperar que o time que tá lá, por exemplo, o engenheiro de software que tá cuidando do back-end, tá cuidando do produto, preocupado, que ele também seja responsável por construir o pipeline de dados, eu acho que é too much, sabe? Acho que vai além da responsabilidade dele. Você tá colocando o cara em uma disciplina que ele não tem domínio, né? Ele não tem domínio daquela disciplina. Você tá meio que forçando o cara. É a mesma coisa, se você for um back-end, você querer que o cara faça o front. Tá, ele pode fazer, mas assim, não é a disciplina que ele domina. Ele não tá ali... Assim, ele pode querer fazer, claro, ele pode ser um full stack, mas assim, ele não... Eu acho que não deveria ser algo obrigatório, sabe? Seria muito mais algo... acho que é melhor você colocar a pessoa certa para fazer a coisa certa do que você querer ficar quebrando o galho com pessoas que não são daquela disciplina. Exato. E eu acho que assim, o trampo de plataforma de dados é um trampo muito legal, porque você acaba aprendendo muito sobre e é necessário conhecer da parte de plataforma, né, de trabalhar com Kubernetes, trabalhar com infra, trabalhar com esses detalhes a mais. E você, dentro desse time, você é responsável por criar ferramentas que facilitem a vida dos analistas, dos engenheiros de dados que estão construindo pipelines, dos cientistas de dados. Então é um trabalho em conjunto. É um ajudando o outro ali. Então, o time de plataforma vai construir alguma coisa para facilitar a vida do engenheiro de dados que está no pipeline. O engenheiro vai usar essa ferramenta e vai dar feedback sobre ela. Então, é um trabalho em conjunto. Dentro daquele livro de DataOps, ele fala sobre isso, né? Que trabalhar com dados é um trabalho de time. Então, não é uma pessoa resolvendo tudo. São várias pessoas com skills diferentes, habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, atuando para resolver problemas diferentes com um objetivo em comum. Então, acho que essa divisão faz muito sentido. E eu concordo bastante com esse ponto, entendeu? Sim. Eu fico pensando que talvez quem use mais o tipo engenheiro full stack são empresas menores. Porque eu vejo empresas menores também fazendo isso com desenvolvedores, que eles são muito mais full stack. Enfim, eu acho que vai também depender muito de como é que é a empresa, né? Pra mim também faz sentido estar dividido esses papéis, sabe? Pra, de fato, ser um especialista. Sim, e eu acho que você falou não só o tamanho da empresa, mas o volume de dados. Acho que conforme o volume... Se você tem um volume de dados menor, você consegue... Um exemplo, você não precisa ter tanto foco na plataforma se você tem um volume menor. Então você acaba conseguindo alocar um engenheiro para fazer os dois papéis. Agora, quando cresce muito, quando a volumetria cresce, o desafio da plataforma
fica muito grande, é muito difícil você colocar a mesma pessoa para fazer os dois papéis, porque os dois papéis se tornam muito grandes. Então é difícil você conseguir pôr uma pessoa para lidar com os dois. Acho que por isso que vai muito, não só do tamanho da empresa, mas também o volume de dados que essa empresa tem, sabe? O momento que ela tá. Exato, bom ponto, Paixão. E é comum, né, você ver essas empresas que estão começarem por serviços prontos, né? Sim. Serviços gerenciados. Então, eu não vou criar aqui um cluster Spark usando Kubernetes, porque eu posso pegar o MR da Amazon e pronto, tá tudo pronto. Sim. Com 3 cliques ali eu subo um cluster e começo a executar meus pipelines. Então, e acho que esse ponto que você tocou é bem relevante. Se eu não tenho tanta volumetria, não tenho tanta necessidade, por que eu vou criar um foguete para matar uma formiga, Sim. né? Eu crio ferramentas diferentes para resolver problemas diferentes, né? Acho que tem muita empresa que quer começar usando, não, vou usar aqui os Kubernetes com Kafka, com não sei o que, você não tem necessidade de real-time. Sim, né? Você não tem nem... O negócio não necessita disso, né? Vai muito pelo... Exato. O hype de usar a tecnologia pela tecnologia, não por solucionar o problema. Exatamente. Exato. Estudar o processo é importante, essa fase. Sim. Estudar de fato o que precisa. E aí, seguindo a linha do tempo, como é que está o seu momento hoje na sua empresa atual? Você continua trabalhando com plataforma? Você migrou para pipeline agora, viu que é mais legal? Hoje eu trabalho na Hash. A Hash é uma empresa que fornece meios de pagamentos para empresas, então é um modelo B2B, onde nós fornecemos uma plataforma de pagamentos para uma empresa que quer fornecer uma plataforma de pagamentos para o seu cliente final. Então nós fazemos toda a infraestrutura de pagamentos para a empresa num modelo white label, onde a marca vinculada não é a nossa. Então a marca do nosso cliente se torna a marca final. Hoje nós temos um grande cliente que é a Léo Madeiras, que ela fornece serviços de maquininhas para os marceneiros. Então toda a infraestrutura é Hash, mas a marca que está na maquininha é Léo Madeiras. Então para os marceneiros a maquininha da Léo Madeiras e a gente só fornece a plataforma. Então nós fazemos tudo o que está por debaixo dos panos ali para fazer com as licenças financeiras, com a parte de processamento de pagamento, mas para o cliente final é a sua marca que está sendo exposta, não a nossa, né? Hoje o time é reduzido, são 3 pessoas, a empresa é uma startup, uma fintech, então hoje nós estamos na casa de 115 pessoas. Eu faço os 2 papéis, então eu faço tanto o papel de plataforma como o papel de pipeline. Pela volumetria de dados, e por a gente estar bem no início da plataforma, né? Eu estou lá há 5 meses. Hoje nós somos em 3 engenheiros e sou eu, a Renata e a Sara. Então são 2 engenheiras de dados e eu trabalhando. Estamos com mais uma vaga aberta. Que legal. Então, metade do time são mulheres, mais da metade na verdade, né? A empresa tem muito essa meta com diversidade. Então a meta do time é manter no mínimo 50% do time de mulheres, então a gente busca bastante, a gente faz parceria com programaria, com vários programas para conseguir fomentar isso. E hoje eu trabalho no modelo, como eu contei para vocês, onde eu atuo tanto em plataforma, então a gente está construindo a plataforma, ela está bem no início, eu estou trabalhando lá há 5 meses, então a gente estava trabalhando em um modelo onde tinha um Airflow e uma VM, então a gente está tornando o Airflow escalável, para trabalhar com ele dentro do Kubernetes, para conseguir ganhar escala. Hoje o nosso grande desafio é crescer e suportar o crescimento da empresa. A empresa está crescendo muito rápido, então a gente está tentando trazer as ferramentas para acompanhar isso. Então, como é uma empresa menor e o volume de dados é menor, eu acabo fazendo os 2 papéis. Trabalho muito em plataforma, mas também atendo os times com pipelines. E hoje você está trabalhando com quais ferramentas lá? Qual é a diferença do Grupo Zap, que tinha uma grande volumetria de dados, para agora? As ferramentas mudaram muito? As ferramentas são muito parecidas, só que com escala menor, né? Mas a escala é bem menor. Mas então, no Grupo Zap eu trabalhava com Airflow, hoje eu trabalho com Airflow. A gente está vai começar a implementar o Spark agora, porque a volumetria já não está mais dando conta de rodar no Pandas, então a gente está migrando para um modelo distribuído escalável com o Spark. Então, as ferramentas de Big Data você consegue, dependendo da forma que você implementa, você consegue trabalhar elas muito flexíveis. Então, se você tem uma escala menor, você consegue trabalhar com ela, ou uma escala grande também. Então, a ideia, como a empresa está crescendo muito rápido, é trazer ferramentas que hoje elas são pequenas, mas se amanhã a gente conseguir querer escalar, a gente consiga escalar com muita facilidade, sabe? Isso para mim é muito louco, porque eu saí do Grupo Zap e a gente tinha lá o Spark rodando no Kubernetes, etc. E com uma volumetria considerável, né? Eu não vou dizer que é a maior volumetria que eu já trabalhei, mas era uma volumetria considerável. E quando eu mudei de empresa,
E eu entrei num time, eu estou trabalhando num time de marketing, né? Então eu trabalho com analytics voltado a marketing. E boa parte das nossas fontes de dados são planilhas. Então tinha um monte de processo pandas que consumiram essas planilhas e eu ficava, gente do céu, por que a gente está usando planilha aqui? Mas era a forma mais fácil que o pessoal conseguia. Eles conseguiam editar, colocar dados manualmente, etc. Sim. E tinha os pandinhas lá rodando. E eu sempre fui, tipo, cara, não vou mexer com pandas, né? Não vou mexer com pandas. E eu falei, não, eu preciso aprender mais nesse negócio, preciso dar manutenção nesses processos aqui. Sim. Então a gente começou a migrar os processos de pandas para o Spark, justamente por isso, porque a gente está começando a consumir dados de outras fontes, de outros parceiros. Estamos também começando a consumir dados de eventos de navegação, etc. Coisas que não era feita antes. Então, o Spark justamente dá essa flexibilidade. Se você tem um processo menor, você coloca ele numa escala menor. Se você tem um processo maior, você faz ele escalar. Ele tem essa flexibilidade de ser escalável, né? Elástico. Então você consegue configurar de acordo com a sua performance. E eu prefiro o Spark também. Agora sim, agora eu tô vendo verdades. É o que eu falo, eu não gosto de ser o levantar bandeiras para ferramentas, eu gosto da ferramenta que resolve o problema. Hoje o Pandas resolve, mas eu sei de todas as limitações que ele tem, então eu não consigo amanhã, se hoje eu recebo 100 mil mensais, amanhã eu receber 1 milhão, eu não consigo escalar com Pandas. Eu tô em uma máquina, eu não consigo ficar crescendo a máquina na vertical para sempre. Uma hora eu vou bater algum limite, então eu entendo. Um ponto hoje, a gente trabalha, o nosso Data House é um Postgres, porque o nosso volume de dados hoje é baixo. Nossa, a gente nem chega a usar hoje BigQuery, hoje a nossa stack é toda na GCP, então a gente não está usando ferramentas que são tradicionais de Big Data. E para mim isso é super ok. Hoje o Postgres resolve o nosso problema, como o nosso Data House. A gente sabe das limitações, a gente sabe que a vida útil dele não é muito longa, a gente não vai conseguir ir muito longe com ele nesse modelo, porque a gente tem que ficar escalando o banco com frequência. Estamos trabalhando no momento da stack justamente para migrar para esse modelo que a gente consiga ser muito mais flexível. Então, hoje a gente não necessita de uma super stack, mas eu vejo que daqui para o final do ano, daqui para o ano que vem, a gente já precisa. Então, a ideia é aproveitar esse fôlego que a gente tem, que a gente está em uma escala menor, para conseguir trabalhar com calma, testar as ferramentas, já deixar implementado, que para o dia que crescer, cara, a gente já está preparado para isso, sabe? Acho que esse é o grande desafio. Uma dica que eu dou é nunca ficar muito no hype da ferramenta, não usar a ferramenta pela ferramenta. Hoje o Pandas resolve, a gente está usando o Pandas, está mexendo com ele, eu não vejo que ele é um problema a partir do momento que ele começar a ser uma limitação técnica, né? Enquanto ele não é uma limitação técnica, eu não vejo hoje ele como um grande problema em utilizar. Mas eu gosto mais do Spark. Mas é um desafio, né? Eu acho que é um desafio você olhar o mercado, ver a situação, ver como as empresas estão usando e falar assim, não, eu não vou olhar para isso agora porque eu não tenho esse problema agora. Sim. É muito mais fácil para o engenheiro, não mais fácil, né? Mas é muito mais atrativo para o engenheiro falar assim, cara, tá todo mundo usando Spark, vamos botar Spark aqui também. Tá todo mundo usando o Presto, vamos botar Presto também aqui. E é atrativo, né? Sim. Você querer trabalhar com uma ferramenta que tá todo mundo usando. Mas muitas vezes você não tem o porquê, né? Você não tem o motivo, né, para estar usando. Exato. É muito do requisito, né? Você não tem o requisito técnico daquilo. Você não precisa atender aquele requisito técnico. Então vai muito de usar a tecnologia porque a tecnologia é legal. Para quem tá lá no canal do Data Hackers, no canal de Data Engineering, percebe que tem muitas pessoas que estão começando na área que sempre perguntam assim, gente, eu estou começando aqui com engenharia de dados, o que eu devo estudar? O que eu preciso me preparar? Quais são as ferramentas qual curso devo fazer? Então, assim, você que trabalhou na plataforma, quais são as ferramentas hoje que você acha que um engenheiro de dados deve saber? Não só ferramentas, tá? Mas qual conhecimento que você acha que um engenheiro de dados deve ter? Tá, minha visão, a base é programação. Você tem que ser... Eu acho que hoje, engenharia de dados é equivalente a um desenvolvedor. Então, o engenheiro de dados, para mim, hoje é um desenvolvedor. E eu me sinto muito confortável flutuar entre os dois, entre um desenvolvedor back-end e um engenheiro de dados. Então, na minha visão, a base é você saber desenvolvimento de código. Então, principalmente Python, porque as ferramentas funcionam muito bem com Python e Data.
também tem Java, sim, mas o que eu vejo que é muito mais compatível com o mercado hoje em questão de ferramentas open é você saber desenvolver em Python. Acho que é a base 1. Indo um pouco para ferramentas mesmo que a galera usa, que hoje acho que é super importante, é você saber trabalhar com algum gerenciador de workflows. Um Airflow da vida. O Luigi hoje está muito em queda, o Airflow ele está muito mais hypado e você vê que a comunidade é muito mais ativa, então eu recomendo muito você conhecer, saber usar um Airflow, saber como que funciona gerenciamento de dependências, gerenciamento de fluxo de retentativas, mas para quem me pergunta, eu recomendo, cara, foca em programação. A programação é a base, foca em ser um desenvolvedor, e aí você se torna um desenvolvedor voltado para dados. Então aí sim, você consegue trabalhar estudar pandas, que aí você já sabe desenvolvimento, você vai estudar um framework específico de desenvolvimento, que no caso pandas para trabalhar com dados, ou um Spark com um PySpark, mas o que eu recomendo para quem está começando, cara, foca muito em Python, foca em desenvolvimento, foca em conhecer desenvolvimento, como que as ferramentas funcionam, e eu acho que é meio que o básico assim para tirar esse desespero onde você olha, tem 500 mil ferramentas, 500 mil jeitos de começar. Acho que você começando com programação, você vai ter a base para conseguir aprender as outras coisas. Legal, muito bom, muito bom. Para mim foi um desafio. Como eu disse, o meu background era do BI, eu era desenvolvedor TL, eu usava as ferramentas de mercado da época, usava Power Center, usava DataStage. Não tenho um problema em falar que eu ficava conectando caixinha nas ferramentas, entendeu? Criando fluxo nas ferramentas. E para mim o desenvolvimento era esse. Minha preocupação era fazer o fluxo sair do ponto A, chegar na tabela B, aplicar as transformações e pronto. Quando eu comecei a trabalhar com Big Data, que eu percebi que eu precisaria me aprofundar em programação, precisaria ganhar um conhecimento que eu não tinha, e eu teria que lidar com profissionais que vieram do background de engenharia de software, que estavam com orientação a objeto na veia, que estavam com as práticas de engenharia de software vivendo no dia a dia, para mim foi um susto no começo. Eu fiquei, nossa, eu tô bem atrasado. Mas, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que todo o conhecimento que eu tinha da parte de tratamento de dados era algo muito útil, porque eu continuo fazendo isso, só que agora com programação. Então, toda a preocupação que eu tinha de como tratar o dado, as boas práticas e tudo mais, eu continuo tendo hoje, são as mesmas preocupações, só que agora eu uso programação. Então, Python é uma linguagem que a entrada dela é mais fácil. Então, se eu fosse comparar aprender Python com aprender Java, Python é muito mais simples. Isso, para mim, é uma grande vantagem dele e, ao mesmo tempo, desvantagem, né? Porque você consegue fazer tudo no Python de forma fácil, mas ao mesmo tempo nem sempre da forma certa. Sim. Sim. Da forma ideal. Então, o Java ele é mais fechadinho. Então, você tem que fazer daquele jeitinho ali. Se não fizer daquele jeitinho, ele não vai funcionar corretamente. Não que você não consiga fazer da forma errada, mas é mais difícil, né? Sempre dá pra fazer errado. Então, o Python ele te dá a facilidade de você entrar na área com Python. Eu acho que é mais fácil. É mais suave, e é isso. Então, assim, hoje em dia tem paradigmas de programação diferentes. Então, para quem não... Eu sou muito fã do paradigma funcional. Então, para quem não sabe, ele é um paradigma alternativo à orientação a objeto, né? Então, você não tem mais esse conceito de classe, de objeto, de herança, etc. Ele vem com uma outra pegada. E para quem não sabe, não é só criar funções e pronto, tá? Que parece que paradigma funcional só cria um monte de função e tá tudo bem. Não é isso, ele tem alguns conceitos que eu acho que se aplicam muito bem à questão do tratamento de dados, né? Porque muitas vezes eu tinha essa dificuldade de tentar usar o conceito da orientação a objeto na transformação de dados, entendeu? Sim. Eu ficava tentando abstrair e eu percebi que eu estava tentando forçar algumas coisas ali que não fazia sentido. Que beleza, isso aqui é uma classe? Não, mas isso aqui eu vou criar uma classe para representar. Mano, não tá fazendo sentido aqui. Eu tô tentando encaixar, tipo, o círculo no quadrado, sabe? Sim. Só porque eu preciso usar a orientação a objeto. Mas isso é uma opinião minha, novamente. Isso é muito importante sempre frisar, né? Isso é uma opinião minha. Não é que isso seja verdade absoluta. Mas voltando ao ponto principal, você falou sobre ferramentas, então a gente falou de Python, falou de Airflow. Então, só para também contextualizar, para quem não sabe, o Airflow é um orquestrador de processos, né? Então, basicamente,
É ele quem vai dizer, você executa primeiro, depois você executa e depois você executa. Se der processo, se der um erro no processo do meio, o último processo não executa, e assim por diante. Ele é o cara que vai organizar a execução dos nossos processos. Tem mais alguma ferramenta que você acha que vale a pena a pessoa pesquisar, conhecer, ou esse você acha que é um bom começo? Aí você começa a trabalhar com... Isso falando em programação é importante, mas aí você começa a ter os paradigmas de Big Data, né? Então, você conhecer sobre formatos de arquivos de Big Data, como Parquet, formato colunar, formato tabelado. Então, aí você vai muito mais pros conceitos mesmo de Big Data, de você conhecer qual a diferença de uma estrutura colunar para uma estrutura de tabela, de linha. Isso é super importante, que aí você cai nos conceitos de Big Data, Data Lake, qual que é a concepção de um Data Lake, como que funciona, Data House, o que funciona. E hoje a gente vê muito, para quem está começando, ou empresas que estão no começo, usarem ferramentas prontas. Então você vê muita gente falando sobre o EMR, que é para você rodar Spark, você utilizar outras ferramentas como o Athena, que é o Presto, como serviço. Então, assim que você passar pela essa primeira leva de conceito de programação, de Big Data, você começar a estudar as ferramentas de mercados que existem. Então, você entender o que é o EMR, o que o EMR roda por trás, que ferramenta que o EMR usa. Ele usa o Spark por trás, só que ele faz todo o gerenciamento do cluster. O Athena, como que o Athena funciona. Ele utiliza o Presto por baixo. Então, você ir avançando, progredindo conforme você vai conhecendo. Mas começar muito nesse background de desenvolvimento, aí entender os conceitos de Big Data. E aí, se você está pensando em ir para uma área mais de plataforma, também é importante conhecer as metodologias que a galera usa. Então, a arquitetura Lambda, como que ela funciona, quais são os conceitos dela, a arquitetura de ingestão de dados, como que a galera utiliza. Então, meio que você ir evoluindo conforme até para que lado você quer seguir mais, né? Se você quer seguir algo mais pipeline, ou se não quer seguir mais uma parte de plataforma. Aí, se você for plataforma, o ideal é você mesmo focar tanto em ferramentas como serviço no começo, para entender como funciona. E uma dica que eu dou, que eu acho que é super válida para testar as coisas, é você conhecer bem Docker. Com Docker você consegue, é um modelo de virtualização que você consegue testar muitas ferramentas, testar muitas coisas muito mais rápido do que você ficar instalando na sua máquina ou subindo em máquinas virtuais, enfim. Boa, e do Docker é um pulo pro Kubernetes, né? Aprender o Docker, querendo ou não, o Docker é plug and play no Kubernetes, né? Você pega o Docker e coloca no Kubernetes, aí sim você tem que conhecer alguns, você não precisa saber Kubernetes no nível, vou gerenciar um cluster de Kubernetes. Tem que saber, vou usar um cluster de Kubernetes. Então, como que eu uso ele? Não como que eu cuido dele. Então, eu recomendo, assim, tá indo para uma parte mais de container, de rodar as coisas em produção, vai aprender com Kubernetes? Cara, não foca como que o Kubernetes funciona, como que ele se gerencia, como que você cuida de um. Foca, cara, como que eu uso um Kubernetes, não como que eu cuido dele, né? Eu não tenho que saber cuidar do carro, eu tenho que saber andar com o carro e usar o carro. Paixão, como é que você se mantém atualizado na área? Porque como já dizia o meme, de como é ser um profissional da TI, que foi cunhado pela Bianca. Todo dia você acorda, você já está desatualizado, não importa o quanto você estude, sempre vai ter 10 pessoas com metade da sua idade que já estão anos-luz da frente. Enfim, como é que você se mantém atualizado nesse mundo louco aí de todo dia tem uma nova ferramenta, a galera tá sempre muito atualizada, como é que você faz para equilibrar os pratos? Legal. Eu uso muito artigos, então eu acompanho muito o Medium. Acho que o Medium é um bom lugar para você acompanhar, porque conforme você vai lendo as coisas, ele vai te sugerindo mais coisas sobre aquele assunto e a recomendação dele, na minha visão, funciona bem. Acompanho muito isso. Das nuvens em si, GCP e AWS, que eu olho mais de perto, eu acompanho os release notes, que são as notas de release deles, que são todas as coisas novas. Então, a AWS, toda vez que eles lançam coisas novas, eles têm a página deles lá de novidades. Então, eles lançaram agora você conseguir rodar Lambda em cima de um objeto do S3. Vi essa semana, é um negócio super legal para a área de data, assim, que dá para utilizar. Você vê grandes potenciais, então eu acompanho muito o Medium, muito em questões de artigo, então para entender o que a galera está usando, arquiteturas, então acompanho o blog no Medium da Uber, acompanho o blog de outras empresas grandes, assim, de fora, que estão fazendo.
ferramentas das nuvens é mais essa questão dos releases, os grandes eventos, tem o reInvent da AWS, a Google também tem o evento deles, então eu acompanho muito nessas duas linhas e estudo muito também conforme a demanda, então, poxa, tenho que resolver um problema agora de motor de busca que eu vou implementar um novo, que nem agora que eu estou indo para esse desafio. Então vou olhar, poxa, o que a galera tá usando? Como é que tá a arquitetura da Uber hoje? O que a Uber tá usando? O que a galera já usou? O que deu certo? O que não deu errado? Eu acho que o que falta um pouco é a galera colocar as experiências, principalmente o que não dá certo. Você vê muita galera colocando o que dá certo, mas tipo, o que não dá certo você vê pouco. É verdade. E eu acho que isso é o pior, que é onde você sempre esbarra no problema. Então você vê muita galera falando, poxa, eu usei esse negócio para resolver esse problema. Tá, mas o que você testou que não deu certo? O que disso não deu certo? Então você vê muita galera colocando os cases de sucesso e vê pouca experiência, assim, meio relatos do que não deu certo, né? O que não deu certo. Então você acaba acho que você acaba cometendo muito erros que a galera já teve e pela galera não ter muito essa cultura de postar as coisas que não dá certo, você acaba sofrendo também, né? Então que nem sempre são flores, sempre dá problema. Mas em média é nisso. Eu também acompanho o canal do Data Hackers, da galera lá é bem ativa, a galera posta também muitas coisas lá, falando tanto dúvidas quanto ferramentas, coisas que a galera tá fazendo, mas é muito orgânico, assim, eu não tenho muito um ritual de parar para ficar estudando as coisas específicas, é muito mais conforme demanda e acompanhar os blogs. Entendi. Eu curto bastante também acompanhar o Medium, acho que eu já comentei isso aqui. Pra mim ele manda bastante conteúdo bom. Pra mim até de vez em quando ler a quantidade de conteúdo que eles mandam, né? Porque eu recebo um e-mail por dia Sim. com indicações de artigos. E vira e mexe tem alguma coisa relevante ali dentro, alguma ferramenta nova. E eu acho que foi até assim que a gente tinha uma necessidade lá no Grupo Zap. Eu acho que foi você até que trouxe essa solução, não lembro se foi você. Que era, a gente precisava trazer dados dos nossos bancos de origem. E a Amazon lançou o serviço lá de exportar o snapshot do banco em arquivo Parquet. Isso. Né? Esse eu vi na nota de release deles. Na nota de lançamento deles, que eles tinham lançado esse serviço. E se você presta atenção nisso, cara, você pega algumas coisas muito úteis, Sim. né, cara? Porque esse negócio resolveu um monte de problema que a gente tinha lá, facilitou muito a nossa vida e poderia passar batido, né? Poderia passar batido. Muito fácil de passar batido. Só que ao mesmo tempo, cara, isso gera uma certa ansiedade, né? Do tipo, preciso estar atualizado. Cara, eu me controlo muito sobre essa necessidade de estar atualizado. Eu acho que vale muito mais a pena você, como pode dizer, ter o problema e você fazer uma pesquisa boa. Então, toda vez que eu vou resolver um problema, eu faço uma pesquisa muito boa. Porque, nem sempre dá pra você saber tudo que lançou. Um exemplo, quando eu trabalhava no Grupo Zap, eu não olhava para a nuvem da GCP, porque a gente trabalhava full AWS e assim, eu tinha contato zero com a GCP, então eu não acompanhava tanto os releases da GCP, não acompanhava muito o que tinha na GCP. Então, agora que eu vim para a Hash, que a nossa stack é toda em cima da GCP, no começo foi um grande desafio de entender o que tem na GCP, o que a GCP tem de serviços voltado para data ou que eu posso usar. Então teve muito um trabalho de pesquisa, de entender e falar, poxa, tem os mais clássicos, né? A AWS tem um S3, certeza que a GCP tem um S3 com outro nome. Então, muito desse depara, então pesquisar no sentido, o que é o EMR, que é o Spark na AWS e na GCP, Dataproc. Então, muito desse depara de você entender quais são as ferramentas. Então, eu tento me controlar nessa ansiedade de olhar muito o Medium, eu vejo ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu não fico olhando, eu recebo e-mail todo dia, mas eu não olho todo dia, eu vejo muito mais quando algum título me atrai, mas eu também não fico muito nessa ansiedade de tentar sempre estar mais atualizado, e eu me preocupo muito mais na hora que eu vou ter que resolver um problema, perder mais tempo, ou investir mais tempo na pesquisa e entender como que a galera resolve esse problema, do que já saber como resolver ele antes mesmo de ter, sabe? Acho que foi uma das formas que, no começo eu ficava muito ansioso com isso, de falar, poxa, eu preciso saber as ferramentas, eu tenho que saber o que tem. E aí, conforme o tempo, você percebe que, cara, dá pra ser mais orgânico. Assim, a empresa, tanto no Grupo Zap quanto na Hash, eles te dão essa liberdade, eles te dão esse tempo de, poxa, você tem um problema, você tem tempo pra estudar ele, você tem tempo de entender, de fazer POC, de entender como funciona e pra poder resolver aquele problema. Então não fica tanto naquele desespero de, tenho que resolver agora, eu já tenho que ir aqui, saber como que resolve, saber a ferramenta X que resolve esse problema, sabe? Eu acho que isso ajuda a controlar mesmo e dá
Dá um objetivo, né? Sim. Dá um objetivo, porque realmente, se você entra na pilha de preciso ficar atualizado e for ler todo o material que é publicado, todo o release note, você vai ficar maluco. Você não trampa. Então, é que nem o da AWS, poxa, acho que não é nem uma vez por mês, a cada 3 vezes que tem um release mesmo assim grande. E assim, eles têm as épocas, que nem final do ano, que tem um reinvent. Sai muita coisa, então é um ano ali que um final do ano você acompanha mais, os outros meses você dá uma olhada ali por cima, só dá uma listada ali no que tem, mas não olha muito no detalhe. Acho que é uma forma boa de você controlar essa ansiedade, porque é o que o meme da menina diz, todo dia tem um negócio novo, todo dia os caras lançam um negócio novo, todo dia tem uma tecnologia nova, tem um monte de tecnologia que são parecidas, então... Você vai falar de motor de busca, tem Presto, tem o Athena, tem o BigQuery, tem o Impala da Apache, tem uns outros 30. Não dá pra saber todos, né? Você não consegue saber todos. Então meio que é mais válido você focar quando tem que resolver o problema e aí sim fazer o comparativo, entender qual o melhor para aquele problema, do que já saber todos, como todos funcionam, enfim. Então, olhando para o seu passado agora, ou até mesmo no seu presente, no momento presente, tem alguma entrega que você tenha feito que você falou, Sara, essa entrega aqui foi foda, ajudou, mudou alguma coisa da empresa, você gerou valor para... Enfim, alguma coisa que a gente fala que deu quentinho no coração, você ficou orgulhoso e viu que o trabalho valeu a pena. Tem alguma entrega que você lembra assim? Tem algumas, mas assim, eu acho que a mais relevante, na minha visão, e que eu pude fazer mais de uma vez, então eu consegui confirmar tanto esse quentinho nas duas empresas, foi um modelo de Airflow que a gente implementou. Então a gente trabalhou com um modelo de Airflow muito no modelo agnóstico e sem estado, então é um Airflow totalmente elástico, então quando não está rodando nada, ele só fica com o scheduler e a interface ligada, e aí conforme vão surgindo as DAGs, que são as preparações para rodar as tasks, ele começa a subir tanto os containers do Kubernetes, subir de forma escalável e totalmente gerenciada. Eu consegui fazer o planejamento e um pouco da execução no grupo Zap. Eu não trabalhei na implementação final, ficou com o Gil, que trabalhava com a gente, mas agora aqui na Hash eu fiz essa implementação nesses mesmos moldes, usando só que na GCP. Então é um projeto que dá um quentinho no coração, porque além de eu ter em uma empresa planejado, feito toda a parte do planejamento com o time dele, na outra eu tive o prazer de implementar de novo e reafirmar todos esses valores que eu achei legal, a forma como ele trabalha, escalável, enfim, que conseguiu resolver um problema que a gente tinha de escalabilidade, onde a gente já estava batendo ali nos limites, tanto no grupo Zap, antes a gente usava o Luigi, que tinha vários problemas, quanto agora aqui na Hash também, e eu acredito que ele é um motor muito importante para as próximas entregas. Então, quando a gente fala em qualidade, tratamento de dados, ele é ali que vai gerenciar tudo, vai fazer toda a orquestração disso. Então, foi um projetinho ali que está no core, que eu tenho bastante orgulho assim, de ter trabalhado. Muito bom, cara. Eu sinto saudade desse modelo. Sinto saudade desse modelo. O time de plataforma da minha empresa, eles disponibilizaram um Airflow também, tem outra pegada, né? E eles estão em evolução, então o pessoal está achando a melhor forma, né? Uhum. A diferença que eles fazem hoje é que eles disponibilizaram um Airflow como se fosse um Airflow as a Service. Então a ideia é que cada time tenha o seu próprio Airflow, uhum. né? Cada time é responsável, eles têm um template, o time segue uns passos, deploy esse template, só que um problema que a gente achou é que os DAGs, eles estão sendo buildados dentro da imagem. E aí a atualização é difícil, né? Exato. Toda vez que você vai deployar um novo DAG, criar um novo DAG, você tem que deployar o Airflow todo de novo. Então, o que até falando um pouquinho mais técnico, a gente resolve isso é usando muito o Git. Então, assim, o Airflow ele não tem estado. O Airflow em si ele não tem um disco onde ele armazena as DAGs, fica tudo no GitHub. Então a gente tem um repo com todas as DAGs escrito em Python, lá no modelo do Airflow. Junto, quando a gente sobe o Airflow, o scheduler e a interface e até os seus workers, que eles sobem dinâmicos, eles fazem um git sync. Então é como se eles fizessem um git clone do repo, que estão as DAGs.
Aí sim, ele sabe quais são as DAGs, ele roda, então o worker sobe, quando ele tem que rodar aquela task, ele baixa a DAG, sabe que task vai rodar, ele roda ela, e depois tudo isso vai sendo desligado, e o Airflow em si não tem estado, né, então ele fica muito enxuto. Quando não tá rodando nada, basicamente ele fica um scheduler lá parado e uma interface para você conseguir olhar, né. Então a gente consegue escalar. Se você tiver 16 DAGs que vão startar juntas, ele vai subir os 16 workers que vão se autogerenciar. E aí você não tem que ter um Redis, você não tem que ter um Celery para controlar a fila, porque aí não tem um problema de fila, porque cada worker é individual. Então é um modelo que escala muito bem. E você resolve vários probleminhas de compartilhar disco, porque senão os workers todos iam ter que olhar um disco compartilhado. Então é um modelo que, no final, financeiramente, ele custa barato, porque ele realmente só gasta o que ele usa, ele não fica desperdiçando dinheiro, e ele resolve vários problemas técnicos que você pode ter conforme você vai ganhando escala, que se torna flexível, né? Tipo, conforme ele vai crescendo, isso acaba não sendo um problema de você ter que escalar muito alguns componentes core, dependendo do modelo que você usa o Airflow. Muito bom. E vocês já estão usando a versão 2 do Airflow ou ainda está na 1 alguma coisa? Como a 2 teve uma grande mudança de verdade no módulo do Kubernetes, a gente preferiu implementar a última da 1, acho que é 1.10 ou 1.12, e estamos fazendo o planejamento para migrar para a 2, mas a 2 ela mudou muito a forma como ela trabalha com o Kubernetes, a gente roda ele só no Kubernetes, então a gente não usa mais nada do Airflow além do Kubernetes. Então meio que a gente achou muito arriscado e foi muito próximo. Assim que a gente começou a implementar, saiu a 2. E, cara, grandes releases assim sempre tem muitos bugs, então a gente falou, deixa a galera testar um pouco mais, deixa a galera brincar um pouco com ele, e aí a gente atualiza. Mas a gente acredita que esse ano ainda a gente vai atualizar ele, porque tem várias melhorias no scheduler. Aí você tem o scheduler que você consegue trabalhar com alta disponibilidade, então ele consegue ter mais de um scheduler, que hoje é um ponto fraco, né? Se o scheduler morrer, para tudo, então ele tem algumas vantagens boas que a gente ainda quer usar, mas estamos esperando a galera testar mais, né? Deixa quem tem tempo pra testar, a gente dá feedback, né? Não, deixa aí uns 6 meses de release aí, a gente usa. Mas o bom é que a gente teve uma aula de Airflow agora aqui pra quem queria, né? Exato. Mas eu gosto. Airflow é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar. É feita em Python. Eu gosto muito da abstração que a gente usava, né? Utilizando essa estrutura. E também a forma também de desenvolvimento de DAGs, né? Aquela abstração que existia, eu acho muito interessante. É claro que existem cenários e cenários, né? Sim. Hoje a forma que o meu time usa é usando o próprio código Python, e isso dá mais flexibilidade, né? Porque você consegue criar algumas lógicas internas ao DAG, só que é aquela coisa de responsabilidade, né? Hoje, a forma que a gente constrói o DAG tem uma certa inteligência dentro dele, né? Então, você decidir aonde você vai colocar a inteligência. Sim. Se vai estar dentro do DAG, se vai estar no processo, enfim. Separar a responsabilidade. No modelo que a gente escolheu, nem o Airflow e nem o código sabe o que está acontecendo. Então, um exemplo, o Airflow não sabe o que ele está rodando, porque o Airflow, no final, ele só roda uma imagem Docker, e a imagem Docker que está o nosso pipeline, que está o nosso código Pandas, ele não sabe que está rodando no Airflow. Para ele é um Docker que está sendo rodado dentro do Kubernetes. Sim. Então, eles são totalmente desacoplados. Se amanhã, sei lá, surge uma super outra ferramenta e a gente quiser tirar o Airflow, os nossos pipelines não são afetados, né? Porque eles não têm código Airflow no pipeline. O pipeline, ele não sabe que ele roda no Airflow. Ele é só uma imagem Docker que ele roda, então ele pode rodar tanto na minha máquina quanto no Kubernetes puro ou pelo Airflow gerenciando. Então meio que a gente deixou eles bem separados, bem desacoplados, tanto para ganhar flexibilidade de, poxa, no desenvolvimento, quero testar local, funciona bem, e também não ficar amarrado à ferramenta, né? A gente não ficar tão preso à ferramenta. Boa. Paixão, você participa de alguma comunidade? Hoje eu participo do Data Hackers. Confesso que eu tô bem longe, assim, então às vezes eu entro lá no Slack, dou uma olhada, mas é o mais próximo. Antes da pandemia eu participava muito de meetups, então já fui em alguns meetups do Kafka, alguns meetups sobre engenharia de dados, mas na pandemia eu fiquei um pouco mais isolado dos meetups assim, mas hoje as formas de comunidade que eu participo é o Data Hackers, que eu tô no canal do Slack deles, então lá às vezes a galera pergunta alguma coisa, eu dou alguns pitacos ou fico acompanhando o que a galera tá fazendo, e alguns meetups específicos. Eu tô no do Kafka, tô em um de engenharia de dados, mas menos ativo, eu não sou tão ativo na comunidade
postando coisas. Eu consumo bastante coisa da comunidade, mas não contribuo tanto com a comunidade. Só um comentário que, antes de eu trabalhar no Grupo Zap, eu escutei o Paixão, ele participou do podcast Data Hackers, né, falando sobre o Grupo Zap há um tempo atrás, e eu tava trabalhando numa outra empresa, escutei o podcast, eu fiquei, nossa, mano, os caras estão falando um negócio muito legal, preciso conhecer. Preciso conhecer. E aí, na época, a gente estava testando uma ferramenta, tava fazendo uma POC com o Druid. Era o Druid? Era o Druid. E aí, um colega meu, o Lucas, mandou uma mensagem lá no Data Hackers, no canal, perguntando se alguém podia ajudar e tudo mais. Aí o Paixão foi e respondeu. Aí você respondeu pra ele, eu não lembro exatamente se foi o Druid, mas, enfim, perguntou sobre algum assunto que a gente tratou na época. Aí você foi e respondeu. Aí o colega, meu amigo falou assim, caraca, o cara do podcast respondeu a gente. Pô, essa é legal, essa interação com a comunidade. Eu confesso que eu preciso fazer mais isso. Na pandemia eu acabei me isolando mais, tanto fisicamente quanto também da comunidade em si, mas eu preciso voltar lá e dar uma atenção, porque, cara, surgem discussões muito boas, às vezes são discussões técnicas, às vezes são filosóficas, de, poxa, como que eu faço up insert? Um negócio super desafiador, que ninguém sabe direito como que faz isso funcionar bem, e assim, tem discussões muito ricas lá, às vezes dá em nada, às vezes dá em alguma coisa, mas só a discussão é boa, saber que tem outras pessoas olhando isso, que também tem dificuldade com isso, então acho que é bem legal essa questão de estar próximo da comunidade, é bem gratificante. É legal, já teve muita gente no LinkedIn, assim que eu fiz esse podcast, da galera vir falar, cara, tô montando uma stack, me ajuda a revisar? Tipo, quem sou eu pra revisar a sua stack? Tipo, cara, você tá tipo, em outra empresa, fazendo uma outra coisa, você quer, tipo, que eu revise pra você, isso é muito legal, sabe? Tipo, de você conseguir ver que as pessoas te reconhecerem, pedir opinião, tirar dúvida, isso é bem legal. Então, beleza. Então, a gente já falou sobre como é trabalhar com a engenharia de dados, falou sobre as ferramentas. Só que agora pra gente fechar a nossa pauta, eu queria falar sobre a explosão de vagas de engenharia de dados que tem tido nos últimos, não vou falar anos, mas pelo menos meses, né? Para quem trabalha na área, quem está começando ou quem já está há mais tempo na área tem percebido isso, como as empresas estão buscando mais engenheiros de dados, como os recrutadores estão aí malucos procurando engenheiros. Eu estou aqui na Alemanha, eu recebo contato de gente do Brasil, eu recebo contato de gente da Europa, e a cada dia mais startups estão aparecendo e mais engenheiros são necessários. O que você acha que aconteceu que gerou esse aumento na demanda? Eu vejo assim, desde o cenário de 2018 que eu comecei a acompanhar, né? Antes eu não acompanhava, então não entendia muito bem. Você vê que ali em 2018, 2019 teve o boom do Data Science, que ainda é muito forte hoje, mas assim, você via muita vaga de Data Science, e aí quando você vê a Globo falando que tem um Data Science que ganha 30 mil reais, isso estimula muito a galera a ir para essa área, então acabou tendo um boom muito alto, e aí eu acho que as empresas não entendiam como que funciona a dinâmica de Big Data, né? Como que você, para um engenheiro de dados, para um Data Science montar um modelo, colocar um modelo em produção, tem várias etapas antes que não são função dele, né? Então tem o tratamento de dados, tem que chegar o dado para ele. Então acho que faltou as empresas entenderem que tinha um meio de campo ali, um papel de meio de campo que eles não entendiam quem que fazia esse papel. E agora eles estão entendendo que antes de você conseguir utilizar os dados, ter valor para isso, você precisa de uma equipe que consiga transformar, manipular esses dados, fazer a limpeza, cuidar desses pipelines. Então acho que eles começaram a entender, poxa, precisamos de um passo antes, do mesmo jeito que para eu fazer o front-end eu preciso ter um back-end antes, então acho que eles entenderam que faltava um back-end em data, sabe? Alguém para fazer o trabalho de back-end ali na parte de manipulação dos dados. Só que uma coisa que me preocupa muito, que você fala, tem um boom de vagas, mas, cara, todo mundo só quer gente sênior. E assim, não tem tanta gente sênior. E se você não dá oportunidade para os júniors, você não forma sêniors. Então não adianta você ficar o dia inteiro recrutando os recrutadores, falando com a galera sênior, porque assim, a galera sênior tá bem estabelecida, estão em projetos legais, estão trabalhando bem assim já, e você ainda é muito assediado e você vê que isso não é tão comum para quem está começando, né? Isso é muito comum para quem está ali de um pleno para sênior,
conforme você vai descendo os níveis ali para um estagiário, para um júnior, não é a mesma realidade, não são nem os mesmos salários, não são os mesmos assédios, não são as mesmas oportunidades. Isso é algo que não é exclusivo de data, você vê que em desenvolvimento de software é o mesmo movimento. Acho que a pandemia acentuou muito isso, porque muito modelo digital começou a funcionar melhor na pandemia, assim, da galera falar, poxa, tem que fazer funcionar agora que não tem o contato, precisamos de gente para desenvolver, só que sem essas oportunidades para a galera que está começando, fica muito difícil você montar um mercado sólido, sabe? Eu achei esse ponto bem interessante, porque é isso mesmo, você vê muita vaga, e eu converso lá na minha empresa, a gente está contratando, conversei com a minha gerente, falei, gente, vamos dar oportunidade para júnior, para middle level, porque não dá, vocês vão ficar... E o interessante, porque assim, a minha empresa, ela contrata mundial, então a gente está baseado aqui em Berlim, mas a gente não contrata só Berlim, a gente contrata no mundo inteiro, tanto que eu vim do Brasil pra cá. E tá difícil, mesmo assim tá difícil achar. Eu falei, gente, quando é que vai cair a ficha de... Vocês estão tentando olhar no mundo inteiro, tá difícil? Vamos trabalhar na base, né? Exato, vamos tentar formar gente. Se a gente não formar, vai ficar escasso. Então, assim, você vê que não é algo isolado, não é só no Brasil que isso tá acontecendo, né? Esse é um movimento meio que mundial da galera perceber que, tipo, tem muito mais vaga do que pessoas, só que essa questão deles não darem oportunidades para quem está começando ou não focar nesse público acaba gerando uma bolha e muitos problemas nesse sentido, né? Porque acaba tendo muita concorrência e você acaba não conseguindo evoluir seus produtos, sendo que, tem muita gente que está começando que é boa, né? Que é só você dar oportunidade para ela que ela se desenvolve. Vamos para as indicações. Paixão, você tem alguma indicação pra gente? Gente, a única indicação que eu tenho assim, que eu acho legal é o Data Hackers. Eu acho que é um grupo muito forte de data no Brasil. Eu acho que quem não tá lá tá perdendo uma puta oportunidade de conseguir trocar ideia com uma galera que conhece bastante. Se você for ver, tem várias empresas, tem gente de muitas empresas, então você consegue conversar com pessoa que trabalha no iFood, pessoa que trabalha, e assim, eu sinto que a galera é muito receptiva. Todo mundo que eu chamei no Slack ali no canal me respondeu. Eu tento sempre estar respondendo a galera, então se você não está nessa comunidade, acho que vale a pena estar lá, acho que é legal. Tanto o canal do Slack deles funciona bem, então para tirar dúvida, para artigos, e não só de engenharia de dados, em Data Science e Data Analytics também, acho que vale a pena. Tem lá público, tem o canal para vários públicos. Acho que essa é uma indicação que eu tenho, assim. Massa. Matheus, você tem indicação? Eu tenho. A minha indicação hoje não é podcast, não é livro também. Minha indicação são um curta-metragem que eu assisti hoje, chamado Dois Estranhos, na Netflix. Bem curtinho, 30 minutos, muito interessante. Se você é como uma pessoa preta, fica ligado pro dar gatilho, entendeu? Dá gatilho, então, se você é mais sensível, não assista. Mas é um conteúdo muito bom. Muito bom. Foi indicado acho que tá na trilha para indicado ao Oscar, né? É muito interessante. O outro que eu assisti também na Amazon Prime foi a série Outros, em inglês é Dan. Novamente, se você é uma pessoa preta, pense 2 vezes antes de assistir. Ele é um casal, a história é sobre... eu não vou dar a sinopse do outro, porque ele é muito curto, 30 minutos, então acho que se eu der a sinopse, ele estraga a experiência, sabe? Mas esse Dan é a história de um casal, de 2 pessoas pretas que moram nos Estados Unidos, né, dos anos 50. Eles moravam na região rural e eles se mudam para Califórnia em busca de... fugir do racismo, né, e tudo mais que existia naquela região, e na promessa de trabalhos fora do campo rural, trabalho em indústria, esse tipo de coisa. Naquela época houve uma grande migração de negros de uma região para essa área da Califórnia, e é uma série de terror, só que o grande ponto é que o pior terror da série pra mim não é o terror mais relacionado a essa coisa de fantasma, sabe? Mas é o racismo representado na série. Então, tem umas partes bem pesadas, foi muito difícil assistir, eu parei de assistir umas 3 vezes, eu falei, não vou dar, eu fiquei que nem aquela série Olhos que Condenam. Essa eu não assisti até hoje o final, porque pra mim foi gatilho demais, eu parei no meio e falei, não sou obrigado a isso. Mas essa daí eu fiquei curioso pra saber o final. Por se tratar de uma série de terror e eu gostar de terror,
eu fiquei curioso pra saber o final. Eu falei, cara, deixa eu tentar, vamos tentar, um episódio cada vez. Aí eu assistia, digeria o episódio, ficava um tempo ali na bad, ia tentar fazer algo, jogar um videogame, jogar um Warzone pra poder matar dar aquela, sabe? Parecida. E aí eu voltava. Então, bom, quem tiver curioso, assista, e essas são as minhas indicações. E você, Camila? Eu tenho uma indicação que você já falou, que foi assistir o episódio do Data Hackers, episódio 15, que é com Paixão, falando sobre engenharia de dados no Grupo Zap. E outra indicação é uma funcionalidade do Google, que é recente, Dataset Research. Então, você pesquisa datasets no Google. Lembra muito o Academics, que você procura artigos acadêmicos. Aí agora é uma funcionalidade para buscar banco de dados mesmo. Então, é isso. E uma última indicação, já que o Paixão gosta de games, que é o Stardew Valley. Que inclusive estamos jogando juntos, cooperativo, eu e o Matheus. Enfim, é um jogo que tem várias coisas dentro do jogo, é uma fazendinha, mas que você tem uma fazenda, mas enfim, é bem mais que só uma fazenda, tem várias missões dentro do jogo, enfim, eu gosto bastante, vicia. É isso. Bom, Paixão, queria agradecer a sua participação hoje, cara. Você foi um profissional que eu trabalhei junto, que além de ser um ótimo profissional, é uma ótima pessoa. Então, eu sempre falei isso, é sempre muito fácil lidar com você, porque você estava sempre disposto a ouvir, a trocar ideia, a chegar num ponto em comum. Então, cara, muito obrigado pelo tempo que você passou com a gente aqui, você ter disponibilizado essa 1 hora e pouco aí para conversar com a gente, dar a sua opinião, dar a sua experiência, que com certeza enriqueceu pra gente aqui e também vai enriquecer pra quem estiver ouvindo. Boa sorte aí na sua nova jornada na Hash. Boa sorte não, né? Você já tá mandando bem, então você continue mandando bem, né? E é isso aí, cara. Cara, obrigado, eu gostei bastante de participar. Foi uma honra aqui poder falar com vocês assim, até matar a saudade, fazia tempo que a gente não conversava. E, pô, galera, muito obrigado pelo convite, gostei bastante de participar. Ah, massa, eu também quero agradecer, Paixão, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Enfim, saudades de trabalhar juntos também, era bom. Exato. Gente, eu tenho uma última indicação, vou fazer um jabazinho agora. A Hash tá cheia de vaga, galera, não só pra data, a gente tem vaga de data engineer aberto. Também a gente está com vaga para o time de Business Analytics, que é um time muito voltado para o Data Analytics, mas com uma pegada mais de negócio. E muitas vagas em tecnologia. Então, se você tem vontade de trabalhar numa fintech, que tem um crescimento absurdo, que está fazendo uma diferença muito grande na vida de pessoas simples, cara, vem para a Hash. É um ótimo lugar para se trabalhar, um clima bem legal, uma empresa que de verdade se preocupa com o funcionário, a gente não é só um número lá, a galera realmente tem uma preocupação genuína com como a gente está sentindo, como a gente está conseguindo trabalhar bem, estão sempre dispostos a ajudar, é um lugar para trabalhar muito bem colaborativo, então se você tem vontade de trabalhar num lugar legal, numa fintech que está crescendo muito, dá uma olhadinha nas nossas vagas que acho que você pode achar alguma legal. Ou se tiver dúvida, fala direto comigo, que eu tiro as dúvidas, a gente conversa, faço indicações e é isso. Show. Deixa os seus contatos aí, Paixão. Tá, legal. No LinkedIn é Rafael Paixão, deve ter um monte, então, mas é só você ver minha fotinha lá. Rafael Paixão, trabalho na Hash, então às vezes me encontram. Em jogo online, se quiser jogar comigo um COD, o meu nick é RPYXA0XAO. Então é como se fosse R Paixão, só que em vez do AI é um Y. Pode me adicionar lá que a gente joga. E você me acha nesse nick em qualquer rede social. Instagram, Facebook, eu sempre tenho esse mesmo usuário em todos os lugares. É o primeiro convidado que deixa o usuário do... usuário do COD. Poxa, aqui não é só trabalho, né, cara? A gente pode ser amigo de jogo também. Sensacional.
E para encerrar esse episódio, vamos com uma música que eu escutei em looping essa semana, Sul-Americano, de Baiana System. Nas veias abertas da América Latina,